Em nome Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Então hoje estamos no domingo da oitava de Natal. É interessantíssimo celebrar esta missa, porque ela é rara, quer dizer, claro, toda a minha vida nunca a celebrei. Acho que nesse domingo, na missa renovada, aquela, se celebra a Sagrada Família. Então a mensagem é toda a descobrir-se ainda, a mensagem desse domingo dentro da oitava. E de fato, hoje o que nós vemos é como que essa identidade que nós descobrimos entre o altar, a cruz e o presépio. Sim, o presépio também está presente na cruz, ou a cruz está presente no presépio, e ambos estão presentes no altar, no sacrifício da Santa Missa. Vejam, queridos, no Evangelho de hoje, as duas profecias, na verdade, são uma só. Se diz que José e Maria estavam maravilhados com as coisas que se diziam de Jesus, do menino. Quando levaram ele ao templo, a gente fica perguntando, mas o que dizia desse menino? Então, quando levaram ao templo, encontraram lá Simeão e Ana. E aqui nós temos, na profecia dos dois, que eu digo, é uma só, nós temos o que se falava do menino, o que se previa deste menino. Com aquelas palavras, isto é de dizer que Jesus ia servir de ruína e de ressurreição para muitos em Israel. E com aqueles comentários que Ana fazia para todo mundo, aí, que ela conseguisse alcançar, de que Jesus vinha ele era a redenção de Israel. Aqui nós temos realmente o que dele se comentava. Era qualquer coisa de grande que se esperava deste menino. E na verdade é a coisa maior, que é a redenção de Israel. Verdade que nem todos receberiam a redenção. E para estes a ruína, o inferno, que é a ruína maior. O inferno, aqui se trata do inferno. É a ruína maior. Enquanto que para outros, a plenitude da redenção, que é a ressurreição, a vida eterna, a vida em Deus. Isso. Agora, o texto se torna altamente elucidativo quando nós aproximamos ele da epístola que nós ouvimos, a de São Paulo aos Gálatas. É interessante, São Paulo... Bom, primeiro algo do direito romano, e que persiste até hoje nos direitos das nações modernas, isto é, algo do direito romano, isto é, o filho, claro, supõe-se aqui a morte do dono, do proprietário, do pai, do paterfamilias, mas o neném, o menino, embora, sim, herdeiro de tudo aquilo que era do pai, até a idade hábil, era como qualquer escravo em relação a tudo. Era como qualquer escravo. Mas o interessante é isso, São Paulo diz que, exemplificando isso com o mistério da salvação, ele ensina São Paulo que nós também estávamos sujeitos, enquanto meninos, estávamos sujeitos todos à lei, diz ele, a lei do mundo. Interessantíssimo colocar aqui a lei do mundo. Porque nós sabemos, e depois ainda Paulo trata disto, na mesma perícope que ouvimos, ele ainda trata disso no sentido de dizer que estávamos sujeitos
Israel estava sujeita à lei antiga. Né? É dela que Jesus vem libertar Israel. Então, dizer, na verdade, o que fazia a lei de Moisés para o povo de Israel, esse mesmo exercício tinha as leis do mundo para com os outros homens. Né? E servem apenas para conduzir, para educar, para reprimir, para... É uma série de nãos. Né? É uma série de nãos. Mergulho não quer isso. Né? O antipapa tem pavor disso. Tem pavor dos mandamentos de Deus porque são uma série de não. Ele prefere coisa positiva. Ele prefere uma série de sims. Ele é um ignorante, é um pobre homem. Mas é o que rege a nossa vida. É o que rege a vida do homem hoje. Isto é, enquanto neste ele está sob uma série de nãos. Não faz isso, não faz aquilo. Então, é proibido isso, é proibido aquilo. Então, mas isso enquanto ainda é menino. Enquanto ainda é menino. Quer dizer, quando, afinal, São Paulo diz de forma maravilhosa, porque já nos atinge agora. Nem precisamos esperar o futuro. Né? Já nos atinge agora, quando nós, embora sempre limitados, e se vê isso perfeitamente na epístola, embora sempre limitados pelo fato de estarmos ainda neste Né? Em todo caso, quando feitos filhos e participantes do Espírito, né? Somos filhos então de Deus, com a liberdade de filhos de Deus. Só então experimentamos os sims, a série de sims. Né? Só então, só sobre ainda este antipapa Bergoglio, agora essa semana, no discurso, acho que para a Cúria Romana, falou que, afinal, todas as religiões criam cultura, porque agora a igreja querer que só ela crie cultura. Né? Sim, todos criam cultura. E nem só as religiões, o mundo, a ciência, a técnica, tudo cria cultura. Tudo cria cultura. Mas a pergunta é pela cultura da vida. Pela cultura que proporciona, que cultiva a vida eterna, a vida divina. E essa só a Igreja Católica. Esta só a Igreja Católica. Né? Só aí nós estamos sob o sim. Sob o sim de Deus. Só então estamos sob o sim de Deus. O resto ainda sempre será não. E quando for sim, cuidem-se. Porque é um sim para o mal e para o pecado. É um sim para o não. E isso é destruição. A cultura de morte. Hoje o mundo, a cultura da morte. E não só a morte física. O demônio quer destruir o universo. Não tenho dúvida disso. Ele não quer preservar nem as famílias Illuminatis, nada. Não quer preservar ninguém. Quer arrastar todos ao inferno. É isso que o demônio, que Lúcifer quer. É isso que ele quer. Não tenho dúvida disso. Então, esse é o pior. Não só a morte física, mas a morte eterna. Tirarmos o título de filhos de Deus. Tirarmos o Espírito de Deus. Não sermos mais co-herdeiros com Cristo de Deus. Não mais sermos co-herdeiros com Jesus Cristo do reino eterno do Pai. Essa que é a coisa. Esse que é o ponto. Então, queridos, que coisa mais agora aqui soa com toda a plenitude da força a profecia de Simeão e de Ana. Ele vem redimir a Israel. O antigo Israel, que tão poucos aceitaram, ainda hoje, recusam, negam, peremptoriamente negam a redenção que Jesus nos ofereceu, que sabe aquela palavra de Simeão,
a palavra da sua profecia, muitos em Israel, muitos. De fato, a grandíssima, a maciça maioria não quer nem saber da redenção oferecida por Jesus. Não quer nem saber. Então, mas não só do Israel antigo, como do novo Israel, de que trata Paulo, e que é a Santa Igreja Católica. Na verdade, a Santa Igreja Católica faz a unidade entre o antigo e o novo Israel. E infelizmente o que nós estamos vendo é que estamos assistindo uma bruta traição do novo Israel. Quando nós constatamos que se instalou no mundo a contra-igreja, agora do falso profeta, Bergoglio, mas logo do anticristo, que ele nos apresentará. Quando constatamos que se instalou no mundo esta contra-igreja, vemos realmente quão poucos ainda aceitam a redenção oferecida pelo Senhor. Quão pouco. Nos restringimos a um pequeno resto, que persistimos, que insistimos em confessar Jesus de Nazaré. É uma Galileia, só para ainda, realmente é uma Galileia, onde onde foi a Sagrada Família. Lá estava o reino de Deus. Lá se vivia, enquanto o menino crescia, em sabedoria, idade e graça diante de Deus e dos homens, lá se vivia, justamente nesse crescimento, se vivia o reino de Deus chegando à sua plenitude. É o que São Paulo diz na epístola também de hoje, chegada à plenitude dos tempos. Plenitude dos tempos. Que é a pregação de Jesus, que é o anúncio do Evangelho, que é o reino, que é a mostração do reino presente. Em primeiro lugar, ele de forma absoluta na sua própria pessoa, mas logo também na de sua mãe, de São José, dos seus discípulos e de quantos se abriram à sua pregação. Então, ali na Galileia, nós temos o reino germinando, se realizando. Um pequeno grupo, um pequeno resto. Uma família quase que, como que, uma pequena família. A Sagrada Família. Pois a redenção acontecida realmente em Israel. Esta é a redenção acontecida em Israel. Hoje estamos na mesma situação. Somos uma pequena família que ainda nos encontramos em torno a Jesus, ao seu presépio, à sua cruz, ao seu altar. Vão poucos nós somos. Ainda assistimos horrorizados quanto à ameaça desta contra-igreja, quando nós esses dias eu dei a notícia, mas não fui tão claro, mas na Escócia, um grupo, um sacerdote, um irmão e uma religiosa, agora nas vésperas do Natal receberam o decreto de excomunhão. Fazem parte do nosso time. São eles, Dom Minutella, sou eu, que recebemos este honroso título de excomungados desta contra-igreja. É o que mais nós queremos ser, é o que nós mais queremos ser. Eu fortaleço esses meus irmãos, porque podem ainda estar abalados. Com certeza não escutam os meus sermões, seria tão bom que houvesse traduções e chegasse lá, é uma ilha na Escócia, onde vivem reclusos, em eremitério vive este sacerdote, este irmão e esta irmã. Então, para serem confortados e participarem e verem com grande alegria, verem como um título de filiação divina, de herdeiros do céu, verem esta excomunhão como um título de herdeiros do céu. Quando eu vejo, queridos,
esses calorões que nós estamos sentindo, jamais vimos esses calorões na nossa vida. Ontem apontava aqui em Cidade Alta do Rio Grande do Sul, o termômetro apontava 50 graus centígrados. Né? E em outros lugares o frio é tremendo. Quer dizer, aqui nós estamos com temperatura de deserto, do deserto do Saara. É bem essa a temperatura. Então, isso nos avisavam as profecias que no fim dos tempos, no fim do mundo, nós viveríamos. Isso é interessante. Na plenitude dos tempos, temos aí uma porção reduzida do povo de Deus. Sim, nós falamos da Sagrada Família em Nazaré, na Galiléia. Mas devemos juntar Simeão e Ana. E devemos juntar aqueles que, tendo ouvido as profecias de Simeão e de Ana, se convenceram de que estava presente o Redentor de Israel. Embora o significado de tudo isso ainda não pudesse ser tão claro como é tão patente hoje para nós. Para alguns de nós, porque, como digo, essa grande maioria da humanidade, da contra-igreja, vivem ainda, né, sob a tutela da lei. Né? E estão tratando de burlá-la. Que coisa impressionante. Só como ainda porque Simeão diz que disse uma profecia sobre Maria. Né? Uma espada de dor transpassaria só. Aqui está o anúncio da cruz do seu filho. Né? Aquela palavra de São Bernardo, que ainda esses dias eu de novo lembrei, e é sempre tão linda de refletir. Né? Aquela lança jamais atingiria o coração de Jesus na cruz, sem antes passar. Que aliás era inerme, né? Morto já, mas jamais atingiria, jamais traspassaria. Por sinal, nós sabemos pelo exame do manto de Turim, que aquela lança atravessou, saiu do outro lado, nas costas de Jesus. Né? Olha que lanceada que foi aquilo. Entrou por aqui e saiu nas costas. Atravessou o coração e saiu nas costas. Aquela lanceada jamais atingiria aquele corpo inerme de Jesus, sem antes passar como uma dor viva pela alma de Maria. Ela é a corredentora. Está aqui, ó. Esse é talvez o texto maior. Tem aquele outro dela lá aos pés da cruz de Jesus. Ela é a nossa corredentora, sem dúvida nenhuma. Tem também aquele texto do milagre de Caná da Galileia. Afinal, Maria sempre incentivando Jesus. Então, ela é a corredentora. Essa nossa obra, essa nossa tarefa. Oxalá eu pudesse dizer para todos aqueles que estão acedendo ao meu convite para o refúgio, pudesse eu dizer para eles: vos tornareis todos corredentores com Maria, porque ides oferecer aquele tempo que ides passar no refúgio, ides oferecer como redenção para a salvação da humanidade de sempre, mas sobretudo de hoje, para esta pobre geração, né, que caiu em ruína, essa pobre geração que caiu em ruína e vive como escrava da lei de Moisés e da lei da nova ordem mundial. Imagina, vivem como escravos da lei de Israel, sionista, hoje é sionista, não é mais a de Moisés, hoje é sionista, né? E da nova ordem mundial. Que horror. Nós precisamos tornar-nos redentores, corredentores de tudo isso, justamente acedendo ao convite para virem participar, formar e fazer comigo, construir comigo o refúgio onde nós vivamos todos estes anúncios que agora nós estamos vendo concretizar-se. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.